O Estadão.edu entrevista agora o presidente do INEP, que é o órgão responsável pelo Enem, Reinaldo Fernandes. Reinaldo, acabou de sair a regulamentação da prova e confirmou dia 3 e 4 e diminuiu o número de questões, não é isso? Exatamente. Nós tínhamos uma primeira proposta que nós fizemos para o Comitê de Governança, eram 50 itens. 3 minutos cada item, seriam blocos de 2 horas e meia para cada uma das áreas. São 4 áreas, né, que é a área de linguagens, a área de matemática, a área de ciências da natureza e a parte de humanidades. Então, um total de 200 questões. 200 questões. Então, isso foi uma análise do grupo técnico do INEP, que achava que 50 questões seria um número adequado. O que nós recebemos algumas críticas, não críticas, mas sugestões de tentar reduzir isso, porque nós ganharíamos, o problema é a extensão da prova. Para fazer 50 itens, nós teríamos que fazer sábado à tarde, domingo pela manhã e domingo à tarde. Aí a ideia de perder 5 itens, indo para 45, nós conseguiríamos fazer só sábado à tarde e domingo à tarde. Então vai ficar um pouco até pesado domingo à tarde, mas ganha a parte da manhã. Então, e a perda de 5 itens por bloco é uma perda pequena comparado ao ganho que teria para os estudantes. Então nós conversamos com muita gente, dos técnicos e também de dirigentes de escolas, e acabamos decidindo por essa redução. Então, você vai ter uma prova no sábado, das 13 às 17h30, com Exato. Ciências da Natureza e suas tecnologias, Ciências Humanas e suas tecnologias. No domingo, das 13 às 18h30, Linguagens e Códigos, Redação e Matemática. Tem um tempo mínimo para ficar na sala de 2 horas, e para sair com o caderno de prova tem que ficar um pouco mais, é isso? 4 horas. Por uma questão de segurança. Então, o ideal do ponto de vista da técnico seria dar os blocos, as pessoas saíam, voltavam, faziam, então faria Ciências da Natureza. Fariam 2 horas e 15, saem, depois voltavam e faziam mais 2 horas e 15 a outra prova. Então, isso do ponto de vista técnico seria até o melhor. O problema é que isso dá um problema muito grande de segurança. Então, na verdade, vão ser 2 provas para os alunos. Eles vão entrar às 13 horas e vão ficar no sábado, 4 horas e meia, fazer as 2 provas junto como se fosse num único caderno. Tá? Uhum. Depois vai corrida separada. Então, isso que foi colocado, isso a gente ganha, a gente perde um pouco dos tempos, porque um pode usar mais tempo, pode usar 3 horas para uma, então isso não é tão bom, mas a gente ganha muito na segurança. Porque se as pessoas tiverem que sair e voltar, você compromete muito o problema de segurança da prova. Até porque vocês estão pensando numa prova, calculando qual é o público dessa prova. Então vai ser públicos diversos, tá certo? Então pessoas que querem, desde pessoas que estão buscando uma certificação de EJA naqueles estados que aceitam o exame. Educação de Jovens e Adultos. Educação de Jovens e Adultos, o antigo supletivo. Tá? Então, evidentemente, quem certifica são os estados. Então, alguns estados vão usar essa prova para fazer isso. E até pessoas que estão prestando engenharia, medicina nos grandes vestibulares, seria nos grandes vestibulares ou nas grandes faculdades, aquelas mais demandadas. Então, tem um público muito diverso nessa prova. Mas a gente está falando em termos de número de pessoas, em quanto mais ou menos? É claro que você não pode afirmar... É muito difícil prever. O último Enem, que já cresceu muito, foram 4 milhões de inscritos, 3 milhões de pessoas que fizeram a prova. Nós estamos colocando no projeto básico uma previsão de 6 milhões. Mas é muito difícil nesse primeiro ter um número fechado. Eu, pessoalmente, acho que 6 milhões está mais do que suficiente. Eu acho que vai ser um pouco menos. E essa prova vai ser realizada em quantos locais do país? Como é que tem sido essa sistemática do Enem? Olha, nós fizemos no último Enem 1.560 locais, que mais ou menos aproximadamente vai ser mais ou menos isso. Então, cidades, cidades, tá? Tá. Porque tem algumas cidades, como São Paulo, que tem mais de um local. É importante ressaltar que o INEP é o órgão que dá as diretrizes do Enem.
A parte logística de fazer a prova chegar nos lugares e essa engenharia da distribuição das provas vai ficar a cargo de uma empresa contratada por vocês. Exato. Isso vai ser feito por licitação. E quando que isso vai estar na rua porque tem um prazo aí que é um pouco apertado para vocês agora. Né? Veja, toda a responsabilidade, inclusive de segurança, é do INEP. Então, todo o plano de segurança, tudo isso o INEP faz e conversa com a contratada. Antes de falar da licitação. Por quê? Por exemplo, o último Enem foram 270 mil pessoas que de alguma forma se envolveram, trabalharam nele. E o INEP não tem um quadro, nem teria sentido ter um quadro desse tamanho. Então, na verdade, a gente contrata empresas que fazem isso, concursos, vestibulares. Tal. Então, agora sai o projeto básico, está pronto, ele está na parte jurídica para ver se está tudo nos conformes legais. Feito isso, ele é divulgado e as empresas vão concorrer e abrindo, a gente vai saber quem que vai ser a empresa que faz. Agora, a empresa também vai ficar responsável pela correção, ou pela correção de parte da Exato, da a prova. correção. Na verdade, você tem a prova, a correção é feita na parte de objetivas, é um processo computadorizado, né? Porque é uma prova de questões de múltipla escolha. Múltipla escolha. E o mais difícil da correção é as redações, que aí não tem jeito, não tem jeito, tem que ser individualmente. Então, são professores que corrigem. Então, no último Enem, nós corrigimos 3 milhões de redação. Em quanto tempo vocês conseguiram fazer isso? Quanto tempo vocês estão prevendo fazer dessa vez? Então, nossa previsão é que no final de novembro, mais tardar no começo de dezembro, mas estamos tentando final de novembro, ter as notas objetivas todas corrigidas e já divulgadas. Nós vamos divulgar primeiro. E mais um mês para um mês depois ter as notas de redação. E a redação 60 vai ser dias pelo menos a gente vai precisar. da data do exame até a entrega da nota de redação. Essa redação, como é que vai ser a correção dela? Desculpe, nós estamos prevendo 3 mil corretores. 3 mil professores contratados para corrigir. Corretor. E aí, cada redação passa por 2. É No mínimo. E quando que vai ter a necessidade de recorrer a um terceiro corretor na redação? Tá, nós temos os itens, tá certo? Então, são 2 corretores, eles vão dar de 1 a 5. Tá? E se você tem um desvio muito grande, tem um número, ou desvio em vários tópicos da prova, ou um desvio muito grande em um dos tópicos, sei lá, vocabulário, isso é detectado, passa para um terceiro corretor. Então, E superou um intervalo já previamente determinado, vocês recorrem a mais um. É mais um. Então, é uma combinação de desvio por item, são várias coisas que são corrigidas numa redação, ou um muito grande num desses tópicos, você entra num terceiro juiz. Quando você trabalha com esse universo de 3 mil pessoas, pode ser meio complicado padronizar. Se alguém começar um corretor a destoar de uma certa média, o que vocês fazem? Se um corretor começa a ficar muito distante, ele é eliminado da correção. Ele para de corrigir as redações. Se sistematicamente um corretor dá nota mais alta que os demais, ou muito mais baixa que os demais, isso acontece uma vez, 2, 3, vai dando, aí ele vai detectando e ele é eliminado.